Hoje nós estaremos lidando com o tipo de tema IELTS Test 1 Academic que denominamos de tema que envolve gráficos de linha, tudo bem? Gráficos de linha são um tipo de gráfico que é dos mais comuns a estarem presentes no Test 1 Academic e nós estaremos lidando com eles neste vídeo. Lembrando que a maneira como que nós produzimos produções IELTS Writing para gráficos de linha é exatamente igual a todos os outros tipos de gráficos que nós já vimos antes, nesta nossa série Test 1 Academic. Então, você não vai ser pego de surpresa em nenhum momento em termos de como estruturar a sua estratégia para a realização de temas Test 1 Academic que envolvem gráficos de linha. Mas, naturalmente, vou estar aqui fazendo certas ponderações que eu acho que são também muito importantes para o seu desenvolvimento, tudo bem? Então, vamos ao nosso quadro. Primeiramente, então, aqui temos um exemplo de gráfico de linha. Percebe, então, que não é um bicho de 7 cabeças. É qualquer gráfico que seja uma linha sendo mostrada, não é? Mostrando a variação dos dados, como temos aqui. Portanto, nada demais, nada diferente. Neste vídeo, nós estaremos lidando com como produzir uma introdução e um overview para gráficos de linha. Tudo bem? Eu vou até colocar com outra cor aqui. Agora, o importante é, primeiramente, nos lembrarmos que essa questão de introdução, overview, parágrafo específico 1 e 2 é a estratégia universal, não é? Que seguimos para produções Test 1 Academic. E definitivamente não é nada diferente, portanto, do que nós fizemos em outros vídeos. Lembrando que quando falamos de introdução, estamos falando de estarmos explicitando o escopo dos dados, ou seja, o que eles de uma forma geral abrangem, os limites deles, portanto, o que eles abrangem? 3 países, Estados Unidos, Sweden e Japan, população de 65 anos e de 1940 a 2040. Ou seja, temos aqui 100 anos sendo analisados. Então, estes são os escopos, esses são os limites dos dados e, portanto, nós definitivamente o apresentamos quando estamos fazendo a nossa introdução. Pois a introdução serve para isto, para o examinador saber sobre o que a nossa produção fala sobre. Sem muitos detalhes, sem nenhum número muito específico sendo trago, mas sim os limites, as fronteiras dos dados, tudo bem? E no que diz respeito ao overview, que vai ser o nosso segundo e final foco desta aula, o overview é onde que você faz as macro comparações, não é? Faz as macro comparações. É onde você faz aqui as conclusões óbvias, não é? Do que efetivamente pode ser retirado dessas informações aqui. Tudo bem? O overview, então, já extrai o que é mais claramente visto por esses dados, com você fazendo essas comparações. Mas as comparações, elas são macro, como aqui especificado, ou seja, são comparações envolvendo os dados a um nível macro, os dados de uma forma geral, sem muita especificidade, como, por exemplo, 1970 aqui sendo dito, ou 2020 sendo mencionado. Não. O overview ainda não é momento para esses números específicos. Isso aqui já é para as microcomparações dos parágrafos específicos 1 e 2. O próprio termo diz, não é? Específico, ou seja, detalhe. Já no overview, não, é macrocomparações. E vamos ver na prática o que isto é quando estivermos vendo a nossa produção modelo para a introdução e overview para este tema, tudo bem? Este é o tema, proportion of population, the proportion of the population aged 65 years and over, ou seja, a proporção da população que tem 65 anos ou além disto nos Estados Unidos, na Suécia e no Japão. E aqui temos aqui uma pesquisa que vai de 1940 a 2040 e temos aqui a porcentagem que vai de 0 a 30. E aí os gráficos de linha demonstram qual é a porcentagem da população acima de 65 anos presente aí nesses 3 países. Qual é a porcentagem desse tipo específico de população em relação à população de uma forma geral de cada um desses países, tudo bem? Perfeito. Então, tendo isso em vista, somente algumas observações
importantes a serem feitas, ok? Somente um instante, tive um pequeno ponto aqui, ok. Pontos importantes a prestarmos atenção. Primeiramente, não olhe para o texto do tema. Quando você, então, tiver este tema ou qualquer outro no Task One Academic, você não somente vai... Somente um momento aqui, desculpe. Perfeito. Você não somente vai ter aqui os dados sendo mostrados como eles estão aqui, mas logo abaixo você vai ter um resumo, não é, das informações. E dentro das coisas, nesse resumo vai ser mencionado quantas palavras você tem para escrever, que é no mínimo 150 e assim por diante. Este resumo, ele é lido por você, definitivamente numa primeira leitura, mas depois, quando você estiver se preparando para escrever e depois efetivamente escrevendo, a minha sugestão é não ler esse texto que vem logo abaixo dos dados. E isso sempre tem em todos os temas Task One Academic. A sugestão é você nunca ler. Por quê? Uma das coisas mais importantes a fazermos quando estamos falando da introdução é escrevermos com as nossas próprias palavras. Por algum motivo, se você começar a escrever muito, ou melhor, mais uma vez, por algum motivo, se você começar a ler várias e várias vezes ao longo do seu processo de preparação para escrever, esse resumo, esses textos logo abaixo do tema, você vai se sentir com dificuldade de aparecer com suas próprias palavras para introduzir o tema. E você vai acabar, de fato, copiando essas palavras na sua introdução. As palavras que estão no próprio resumo do tema na sua produção. E isso, no final das contas, acaba te fazendo perder pontos. Definitivamente não é bom para você. Então, você faz uma primeira leitura dos dados e do texto logo abaixo deles, que é o resumo desses dados, sem problemas. Mas depois, quando você estiver se preparando para escutar, ou mais uma vez, se preparando para escrever e tendo o processo como um todo, de fato, acontecendo, aquele processo de preparação que nós vamos estar aqui explicando também novamente em breve, você não mais olha para esse texto aqui, até porque dentro dele não há nada de muito importante sempre. Portanto, assim você permite a sua cabeça se desfocar dele e ficar aberta para virem suas próprias palavras, e assim você reescreve o contexto desses dados na sua introdução, introduzindo, portanto, o tema ao examinador com suas próprias palavras, usando sinônimos e paráfrases, tudo bem? Então você não olha para o texto do tema. Segundo, 2 minutos de preparação prévia, ou seja, quando você estiver fazendo a sua produção do Task One, em vez de você começar imediatamente a escrevê-la, a minha sugestão é você fazer 4 pontinhos, né? Você vir aqui com o seu lápis e durante os 2 primeiros minutos você fazer 4 pontinhos. Esses pontinhos representam cada um deles um parágrafo, considerando que nós estamos aqui tendo uma estratégia de 4 parágrafos, são 4 pontinhos. E no lado de cada pontinho, nós especificamos uma sentença-chave, composta por algumas palavras, que te permite, de fato, planejar, saber o que escrever antes de efetivamente estar escrevendo o parágrafo. Assim, você tem a possibilidade de se sentir menos perdido, ser mais claro, mais coerente, mais coeso no seu texto e, portanto, ter igualmente o seu tempo investido de uma forma mais dinâmica, fazendo com que você tenha menor problema com time management ou administração de tempo. Então, nesses 2 primeiros minutos de preparação prévia, faça esses 4 pontos e faça rápidas anotações que te permitam saber pelo menos a essência do que você vai escrever em cada parágrafo. Isso é muito, muito importante, tudo bem? E um último ponto importante aqui, especificamente quando estamos falando de um tema como este, que envolve dados que vão desde o passado até o futuro, porque perceba que nós estamos no ano de 2021 e aqui temos 2040 sendo mostrado. Então, não há alternativa a não ser compreender que isso daqui é uma projeção e, portanto, temos que usar o futuro. Então, definitivamente, nós temos que utilizar o future na nossa escrita aqui, não é? Também poderíamos utilizar o presente, tendo o passado, o futuro e o presente sendo abordados em nossa produção, mas isso não seria o ideal, tudo bem? O ideal seria, na realidade, nós estarmos tendo o passado e o futuro para fazermos uma análise mais apropriada. Ok.
Tendo isso em vista, então, vamos ver aqui o modelo de Task 1 Academic, parágrafos 1 e 2, considerando o gráfico de linha aqui, tudo bem? Lembrando, parágrafo 1 é a introdução. Vamos, então, aqui especificar, não é? Introdução. E o parágrafo 2 é o overview. A introdução, nós estabelecemos o escopo. E o overview, nós fazemos as macro conclusões, não é? As macro conclusões. Ok, então vamos vir aqui ao primeiro parágrafo, vamos lê-lo e ver como que ele se encontra. Over a 100-year period, the USA, Sweden, and Japan are projected to have population changes with citizens over 65 years of age, and the line graph reveals the percentages for each country. Perfeito. Então veja aqui os limites, o escopo sendo devidamente apresentado. Ao longo de 100 anos, não é? Estados Unidos, Sweden e Japão, estão projetados a terem mudanças nas suas populações de cidadãos acima de 65 anos. E o gráfico de linha mostra essas diferenças, essas modificações em cada um desses países. Ponto. Então, aqui abrangemos todas as informações que eram as mais críticas. Não demos nenhum ano específico, simplesmente falamos que ao longo de 100 anos são projetadas mudanças. Temos 3 países sendo analisados, Estados Unidos, Sweden e Japão, e a pesquisa envolve a proporção da população que está acima de 65 anos. Perfeito. O escopo, portanto, ou seja, os limites, o contexto foi devidamente estabelecido. E agora, por último, o overview, que são as macro conclusões que podem ser retiradas do texto. Generally speaking, Japan's highest projection in 2040, while its lowest between 1960 to approximately 1990. The United States' least and greatest population over 65 are in 1940 and 2040, respectively, with Sweden following a similar general path. Ponto. Perfeito. Ou seja, de uma forma geral, a projeção mais alta de pessoas acima de 65 anos no Japão é em 2040, enquanto que a projeção mais baixa foi em 1960, entre 1960 aproximadamente e 1990. Os Estados Unidos, menor e maior população acima de 65 anos, foi em 1940 e 2040, respectivamente. E na Suécia, seguindo um caminho, uma dinâmica parecida. Perfeito. Então, tiramos aqui macro conclusões. Perceba que não temos definitivamente aqui um ano em particular no qual um aprofundamento foi feito. Simplesmente tiramos as principais conclusões considerando os extremos, os limites, né? Os extremos. Ou seja, o que um mais teve e depois menos teve, o que o outro mais teve e menos teve, e o que o outro mais teve e menos teve, quais foram os anos em que esses extremos aconteceram. Então essas são as conclusões óbvias que podem ser retiradas ao nível macro desses dados. Depois vamos, vindo aqui para a nosso esqueminha, não é? Depois vamos para os parágrafos específicos 1 e 2, mas por enquanto, neste vídeo, estamos aqui nos focando no overview, na introdução e no overview, tudo bem? Excelente. Então, como visto, nada muito diferente do que fazemos com outros tipos de tema, mas ainda assim é muito importante repetirmos este processo para que tudo seja mais claro possível para você. Então, muitíssimo obrigado.